Bem-vindos ao nono podcast do InfoSign, que é a plataforma de divulgação de comunicação visual, impressão digital, estamparia têxtil e afins. Esse é o nosso primeiro podcast de 2025. Espero que de muitos, né? Muitos outros. Bom, em janeiro a gente já tem aí uma agenda já cheia de pelo menos mais 4 episódios. Eu sou o Luiz, o editor do portal infosign.net.br. Comigo hoje nosso companheiro indefectível Eduardo, né? O Eduardo Yamashita, o consultor de vinil, comunicação visual, né? Enfim, todo o mercado que a gente cobre. E hoje a gente vai falar de decoração, né? Adesivação aplicada à decoração principalmente. E o nosso convidado é o Jefferson Hinaldo. Bem-vindo, Jefferson. Obrigado, prazer estar aqui hoje com vocês aqui. Espero que a gente possa ter aí um podcast legal aí, tirar as dúvidas sobre decoração e agradeço desde já o convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, o Jefferson, ele é empreendedor e atualmente ele é proprietário da Decor Revestimentos Adesivos, que fica aqui em São Paulo. E ele já atua no setor de adesivos há pelo menos 8 anos e antes mesmo dessa empreitada na Decor Revestimentos, você tem ampla experiência em instalação, né? Isso. Legal. E aí o que a gente queria saber, quer começar, Du? Vamos lá. Pergunta? Bom, como o Luiz disse, o Jefferson tem bastante experiência aí no mercado de decoração, então vamos explorar um pouquinho mais esse assunto, Jefferson. Eu acho que é legal porque você tem uma experiência tanto como uma revenda e também como prestação de serviço, né? E o que a gente pode começar a abordar? Abordar essa sua experiência na revenda desse material, né? O que é revender material decorativo? Depois a gente fala um pouco de tendência, né? Mas qual que é o público que você atende? Então, essa visão de revenda é uma distribuição de materiais para decoração. Certo. Então, como o Luiz ali deu uma explanada, né? A gente está aí na área de vendas de adesivos e um pouco antes a gente já atuava na área de instalação, né? A gente começou com instalação, eu mesmo fazia as instalações, né? Um bom tempo. E depois surgiu a oportunidade de ter um birô, onde a gente vendia os materiais, né? E aí ali nesse birô, a gente começou a ver que tinha uma demanda muito grande da dona de casa, do cliente final, atrás de um adesivo para poder envelopar uma geladeira, envelopar um armário. Então ali a gente achou um gancho e falou, pô, não é só adesivo para comunicação, né? O pessoal está usando muito adesivo para decoração também, né? E a gente viu que o mercado estava indo nessa tendência, né? Os fabricantes começaram a fabricar mais adesivos para decorações. E a gente olhou isso e viu uma brecha ali e falou, pô, a gente atua mais nessa área de decoração. Aí a gente conseguiu uma loja maior, um ambiente maior, onde a gente deu um foco para atender o público de decoração. Nessa loja, o foco dela, 90% é adesivo decorativo, né? A gente vende adesivo decorativo para esse público final. A gente agregou algumas coisas de decorações, né, também, mas o foco é adesivo decorativo. E, graças a Deus, está indo muito bem, a demanda está cada vez aumentando, né? Luiz Jefferson, e o que é decoração? Né? O vinil, né? O vinil adesivo para decoração. Você explica assim mais para a gente, né? Que você está falando, é um novo público que está consumindo, mas ele consome aonde? Então, como eu disse, no começo eles consumiam o adesivo que era para comunicação visual. Tinha uma geladeira, a geladeira está um pouco desgastada, não está compensando eu trocar essa geladeira, o que eu posso fazer para renovar? Né? Descobriram que o adesivo para comunicação visual serviria também para geladeira. Aí a pessoa comprava um adesivo prata, envelopava a geladeira ficava nova. Então aí a tendência do adesivo decorativo, né? Aquele adesivo que era para comunicação visual, agora também serve para decoração. E o mercado vendo isso, os fabricantes vendo isso, eles começaram a fabricar um adesivo específico para decoração. Aí eles colocaram estampas, fizeram adesivos que imitam tijolinho, adesivo com textura que imita madeira, né? Uma série de adesivos. Aí sim veio aí a origem dos adesivos decorativos, esses quais a gente trabalha agora. Né? Veio dessa demanda de usar os adesivos para comunicação e aí o pessoal viu
para usar agora como decorativo. Então a gente fala que é um adesivo que é aplicado em geladeira, é aplicado mesa, parede. O adesivo, né? Eu, assim, sou amante do adesivo, sou fã do adesivo, né? Para onde eu olho, quando a gente entrou aqui, eu já fiquei, onde que pode pôr adesivo aqui? Essa mesa dá para envelopar, né? A gente gosta, eu gosto muito de adesivo. E decorativo, então, nem se fala. Então, esses adesivos decorativos, até hoje, assim, dificilmente você consegue encontrar limite para ele. Você pode instalar ele tanto numa parede, tanto quanto numa mesa, né? Numa geladeira. Assim, dificilmente você vai encontrar um limite. Quando você acha que encontrou um limite para adesivo, e vem alguém e instala no chão. Até um tempo atrás não tinha adesivo para chão, né? O pessoal ficava meio assim, pô, mas no chão vai dar certo, né? Vai molhar. E aí o fabricante fez o quê? Foi lá, fez um adesivo um pouco mais reforçado, com a laminação mais grossa, já específico para chão. Aí agora ele vende esse adesivo para chão. E o cliente usa, porque é uma reforma rápida, prática, né? Muitas vezes o cliente consegue colocar. Então ficou bem prático, caiu muito no gosto do mercado, né? Então adesivo a gente pode usar, se você tiver criatividade. E eu diria que é limpa, né? Uma grande vantagem é que é uma instalação limpa, né? Não, você precisa, tipo, vamos pegar papel de parede, nada contra papel de parede, mas papel de parede você tem que colocar cola, passar cola no papel, passar cola na parede, né? E o vinil adesivo é autoadesivo, né? Ele já vem com por isso que é autoadesivo, né? Ele tem inúmeras vantagens, né? Até quando a gente vai fazer a venda desse material, a gente aborda tudo isso, né? A gente fala, ó, é uma obra limpa, não tem cheiro, não tem sujeira, é rápido. Como a gente também faz o serviço de prestação, né, de instalação desse material, muitas vezes a gente entra na casa do cliente na parte da manhã e o cliente sai para trabalhar. Quando ele volta no final da tarde, a casa dele já está totalmente reformada, né? Um ambiente novo, bonito, tudo limpo. Eles desacreditam, falam, pô, mas eu saí, essa parede era de uma cor, esse móvel era de outra, como é que eu voltei e já está tudo pronto? Transformou mesmo, Transformou, né? É rápido e prático. Quando volta não tem sujeira, ali só o line, os retalhos do adesivo, você coloca num saquinho plástico ali, amarra, não precisa carregar entulho, não tem pó. As vantagens são inúmeras. E esse público novo que está indo para o mercado decorativo, né? Que vamos falar lá da tua revenda, né? Ele está preparado, ele está consumindo agora, né? Ele está conhecendo esse material, né? Ele está preparado para isso? Tipo, eu estou falando preparado para fazer uma instalação ou não? A gente tem que ir para o mercado onde tem profissionais que têm que fazer esse serviço. Ó, a explicação que eu dou para o cliente final é assim, preparado 100% eles não estão, né? Até porque eles não fizeram nenhum curso, eles mal conhecem o material. Né? Mas como o material tem essa facilidade de instalação, muitas vezes eles arriscam instalar. Né? Eu faço uma analogia com o cliente, assim, como se fosse uma tinta. Né? Você vai lá, compra um galão de tinta, eu consigo pintar uma parede, você consegue, o Luiz consegue, né? Nosso telespectador também consegue. Só que se comparar eu, quando pintar, e um pintor profissional, vai encontrar diferenças, né? Os acabamentos vão ser diferentes, o tempo vai ser diferente, né? Talvez ali a qualidade do qualidade trabalho, né? do trabalho é diferente, né? Então, a mesma coisa com adesivo. Você quer tentar instalar? Bem provavelmente que você consiga. Mas talvez, né? O acabamento, né? O resultado final não seja o esperado do que um profissional. O profissional já está qualificado para isso, já tem experiência, trabalha com isso todos os dias. Então, eu explico isso para o cliente. Quer arriscar, você quiser tentar instalar, você pode, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa consegue, né? Mas vamos ver o resultado. Então, o cliente vem com isso. Depois que a gente explica, tem uns que preferem a instalação, tem uns que falam, não, eu vou arriscar. Então, fica assim, né? Entendi. E quem são esses seus clientes? Assim, você tem... os clientes são arquitetos, dona de casa, como é que é composta a sua lá carteira? na loja hoje, o público mesmo que a gente procura, né? Ali o final do funil é a dona de casa, né? É a dona de casa ou é aquela pessoa que acabou de comprar um apartamento, quer decorar, quer reformar, né? Agora a gente está migrando um pouquinho mais para o público dos arquitetos, né? Que o arquiteto, acho que hoje de 100% de arquiteto, acho que, falando ousadamente, acho que 50% ainda não conhece o revestimento adesivo. Eles conhecem o que é adesivo, mas não conhecem o que é o revestimento adesivo. Ainda não viram o adesivo como um revestimento, né? Eles conhecem como adesivo.
Mas como um revestimento, ainda vender essa ideia para eles, falar, isso aqui é um revestimento. Como tem um revestimento para piso, um revestimento para parede, então agora tem a tendência do mercado esse revestimento adesivo. Então a gente está tentando encontrar esse público, né? Procurar esse público. A gente já trabalha com alguns arquitetos, né? Mas a gente está procurando esse público. Porque na hora deles elaborarem lá o projeto, né, a planta, eles já poderiam já pensar nesse revestimento, né? E quando a gente... Se ele não conhece, não tem como ele pensar, né, na hora da elaboração. E o Jefferson, só é uma pergunta agora aqui, uma dúvida. Dentro desses seus projetos com arquiteto, né, eu sei que eu cortei, você volta a responder a pergunta do Luiz, mas qual que é a relação entre projetos novos e projetos de remodelação, de redecoração? Porque tem isso também, né? O cara entra com um arquiteto, usa um vinil adesivo decorativo para um apartamento novo. E tem outro que a dona de casa está enjoada com a cor do móvel lá, e aí chamou um arquiteto para dar uma repaginada. Como que é? É mais essa repaginada ou são mais projetos novos? E só para complementar também, o quanto também é de casa e o quanto que é de escritório, sabe? Você faz essa diferenciação também entre corporativo e aquilo que a gente... Certo. O ambiente. Respondendo a pergunta do Dudu primeiro, assim, como eu falei, o adesivo até hoje eu não vejo limites para isso. Ele proporciona muitas coisas, né? Tanto aquele que tem um apartamento novo e quer decorar ele, pegar as paredes do zero ali, os móveis, a gente consegue atender esse cliente, né? Fazer um envelopamento de uma parede, né? de uma mesa, um chão, a gente consegue. E tanto com aqueles clientes que os arquitetos têm, que eu comprei um apartamento, né? Um apartamento já usado, e esse apartamento, um exemplo, ele já encontra com os móveis planejados, né? E os móveis planejados de antigamente, a qualidade deles são muito boas, né? São móveis ali que a madeira era madeira maciça, boa, madeira maciça, coisas que eles faziam sem prazo de validade, né? Para durar mesmo. Só que o aspecto dele já está um pouco desgastado devido ao tempo. Está envelhecido, né? Isso. Aí como é que o que ele sugere? Pô, você pode tirar esse armário, né? O arquiteto, né? Oferecendo serviço para o cliente. Você pode tirar esse armário, fazer um planejado novo. Ou hoje existe um material no mercado, que é o envelopamento, que a gente consegue reformar esse armário, né? Trazer um aspecto dele de novo e você economiza muito dinheiro. Transformar de novo, né? Transforma. Se puder, depois a gente vai colocar algumas fotos, vocês vão ver. Fica novo mesmo, né? A gente envelopa e a gente dá a dica para o cliente, fala, depois de envelopado, você pode trocar os puxadores, você coloca um modelo de puxador mais moderno, é muito vantajoso, fica muito bom. Eu sou suspeito porque minha casa é toda envelopada, então, né? Aquele ditado de casa de ferreiro, espeto é de pau. E cada mês você troca a estampa, né? A vantagem é essa, uma outra vantagem, né? As pessoas são inquietas, né? Hoje essa mesa aqui é bonita. Amanhã ou depois, muda para vocês. Bom, tô enjoado dessa cor aqui, você vai precisar comprar outra mesa? Não, você não vai. Você vem com adesivo e troca. Então, isso que é outra pergunta que eu ia fazer. Qual é a duração desses projetos, assim, média? Então, o fabricante, cada material, ele tem um tempo de expectativa, né? Tanto para a área interna e a área externa. Em média, assim, eles dão a garantia para a área interna de 4 até 9 anos aí de expectativa, né? Mas, assim, além de vender por ser um usuário, dura bem mais, né? Como eu falei, na minha casa já está lá já há anos já e está intacto. Você só vai ter problema com adesivo se você vir bater alguma coisa pontiaguda, né? For ali um uso muito severo mesmo, mas colocou ali, deixou, faz uma limpeza ali. Ou se o acabamento não foi bem feito, ele vai começar ali com o tempo a aparecer ou descolar, né? Principalmente nas pontas. Assim, sim, mas aí já não seria um problema do material, né? E sim da instalação, né? Mas se for assim, a durabilidade do material ela é muito boa. Mas pode acontecer isso, né? Às vezes um acabamento mal feito, pode vir a descolar alguma coisa assim. Que é uma aplicação tão severa como uma mesa, né? Se aguenta numa aplicação como uma mesa, imagina numa parede, né? Correto. Então tem uma durabilidade boa, né? Um exemplo lá na loja, a gente montou um showroom. A gente tem um espaço, né, embaixo com os adesivos e tem um mezanino. Esse mezanino a gente fez um showroom. Fez um ambiente planejado, uma sala, uma cozinha, um quarto, né? Para o cliente poder ter esse contato com o adesivo, né? E o piso lá a gente também envelopou, né? E lá o uso é severo.
né? Tem algumas cadeiras de rodinha, passa para lá, para cá, a gente montou esse showroom vai fazer 1 ano e meio. Tá intacto. E Jefferson, você não colocou nenhuma proteção extra em cima do vinil decorativo para o piso? Não, esse a gente instalou próprio para piso. Essa proteção extra, o próprio fabricante já coloca no adesivo. Ah, tá. Ele já vem inclusa, né? Isso. Vamos supor, um exemplo. Tem uma estampa de amadeirado, uma estampa X. Aí tem ela para a parede. E tem essa mesma estampa X para o piso. Aí ele já é um adesivo laminado, ele é mais grosso, ele tem uma proteção maior, né? Uma durabilidade maior. Antiaderente também, quer dizer, antiderrapante. Né? Isso também. Já é específico para piso mesmo, né? É um Talvez material... tenha uma camada de cola também maior para aderir. Tem Isso, uma pode ser. estrutura. Pode ser. E, obviamente ele deve custar mais caro também, né? Por conta dessas... Custa aí em torno de uns 30% a 40% mais caro do que o adesivo para parede ou para móveis. E o de piso ele ficou bem em moda na pandemia, né? Pra, assim, usava muito para fazer aquelas separações, né? De ambiente. Sinalização. Aí já entra no mercado de sinalização, né? Tava sinalizando, né? Mas acho que eles aproveitaram essa experiência para agora trazer também para o decorativo, né? O de piso, como eu falei, o adesivo ele é espetacular. O adesivo, se ele cair na mão de um instalador, um profissional bom, e essa pessoa, além de ser um bom profissional, ele for criativo, ele traz tendência para o mercado, ele traz novidade que nem as próprias fábricas conseguem ter essa visão. Um exemplo, esse do piso, o que acontecia? Muitos instaladores colocavam de parede no chão, o cliente pedia, pô, mas não dá para instalar aqui no chão, tá um adesivo tão bonito, você não dá para colocar? Então, até dá para colocar, só que para ter uma durabilidade maior, a gente vai ter que colocar uma proteção. Aí a gente usava o adesivo jateado, o adesivo de laminação em cima desse, né? E colocava, instalava. O fabricante começou a ver que o pessoal vendia adesivo de parede para o piso e depois laminava. Pô, já que o mercado está pedindo isso, a gente vai fabricar isso. E eles começaram a fabricar. E é interessante até às vezes para substituir um carpete. Às vezes você tem um carpete, um tapete, ou, né, você usa o adesivo ali, porque ele também faz, às vezes, Como eu falei, além de ser instalador, a gente é vendedor lá na loja, né? Pô, dificilmente você pega um cliente e você não consegue convencer ele à venda de um adesivo, né? Porque se ele entrou na loja, ele já está disposto ele tá aberto, né, para uma experiência nova, né? Para alguma coisa. E quando você começa a falar os benefícios, né? Como a gente comentou, não causa sujeira, né? É anti-chamas, é uma reforma rápida, só tem qualidade. É fácil de limpar também. É fácil de limpar, pô, é um processo reversível, pô, coloquei, mas não gostei, né? Vou ficar aqui pouco tempo. Lá vai muito cliente falar assim, ó, eu aluguei uma casa, mas eu vou ficar pouco tempo e eu não quero trocar o azulejo, vou gastar muito e depois quando eu for entregar a casa eu vou precisar fazer uma reforma. Não, você pode colocar o adesivo em cima desse azulejo antigo, quando você entregar o imóvel você tira o adesivo. Então, tendo toda essa gama de aplicação, essa gama ou essas características de facilidade, é friendly, né, o material. Então, uma grande sacada é você ter muitas estampas, muitas opções para o cliente, para atender aos gostos de todos eles. Sim. Atualmente, aliás, falando nisso, quantas opções vocês têm ali atualmente de estampas para... acho que na loja a gente deve ter em torno aí de uns 300 modelos de adesivo diferentes aí, mais ou menos isso. Porque Mas a possibilidade de você imprimir, fazer uma estampa, uma imagem... Também. Personalizada, né? Como a gente trabalha com várias marcas, né? Então a gente consegue ter uma demanda maior de estampas, né? E também tem isso. Às vezes o cliente quer uma coisa muito diferenciada, exclusivo para ele, a gente também tem essa opção de imprimir. Eu tenho um salão de cabeleireiro, né? Nessa parede aqui eu gostaria de colocar o meu logo, né? Tem como? Tem. Aí a gente imprime na impressora e também oferece esse serviço pro cliente. Não, ou às vezes fazer um cômodo personalizado com, sei lá, super-herói, com matemática também, ali, né? Então... A gente fez um tempo atrás, ficou bem legal. Um tema, né? Acho que dos Vingadores. Então, o cara fez o quarto todo assim. Projeto de arquiteto. O arquiteto que trouxe pra gente. Acho que a gente fez alguns móveis. Igual eu falei, aí vai florando, né? A imaginação. Pô, mas dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Falou, pô, meu filho gosta dos super-heróis, dá pra fazer? Dá. Fez o projetinho bonitinho, a gente imprimiu na impressora, no vinil branco, instalou. Ou às vezes paisagem também, né? Ao invés de você ter só a estampa, você imprime uma paisagem de uma praia. Mas hoje, tendo essa impressão e tendo já o decorativo impresso, sai mais o que é impresso. O impresso é só quando é algo muito exclusivo, né?
como a gente falou, você tem um ambiente, eu quero colocar uma paisagem aqui da praia. Aí sim a gente acaba... Porque pro fabricante, para ele não compensa ele fazer essa imagem, né? Precisa fazer uma demanda muito grande, que é algo mais exclusivo para o cliente, né? Quantos clientes vão querer usar um adesivo que tem a imagem de praia? Pode ser que você não goste. Pode ser que você não goste de praia, né? É uma coisa muito exclusiva. Então, para o fabricante, né, de grande demanda, esses que estão líderes do mercado, para eles não ficam viáveis. Eu já percebi que às vezes eles tentam lançar algumas estampas, né? Alguma coisa assim mais específica, um exemplo, para quarto de menina, para quarto de menino. Até lança, mas não fica muito tempo, né? Porque é meio exclusivo ali, entendeu? Então eles procuram colocar o que é mais genérico, que vai abranger o maior número de público, né? Qual estampa hoje mais sai? Em categorias, não precisa falar assim exatamente essa, mas assim, madeirado é o que mais sai, ou metalizado é o que mais sai hoje? Qual que tá? Nessa área decorativa, né, os que mais saem, assim, os amadeirados, né, a linha de amadeirados, e as cores sólidas, né, branco, preto, o pessoal quer fazer um armário branco, às vezes a tonalidade está um pouco mais antiga, essas cores são as que mais saem, assim, amadeirado e as cores sólidas, mas de tudo sai. Né? Pedras. Tudo sai. Tem um ditado assim, tudo vende, né? Só não vende o que não tem, né? Então tudo vende, né? A probabilidade de você vender algo que você não tem é zero. Então, se você tiver lá, vende. Mas assim, eu vejo a tendência que ela vai mudando, né? Eu me lembro que ali, quando o pessoal lançou o adesivo de tijolinho, vendeu horrores, né? Tava naquela moda de mais pegada mais industrial, as pessoas estavam fazendo cimento queimado, a casa com cimento queimado, né, pegadinha exposta assim, os canduítes, né, tava nessa pegada, então vendeu muito tijolinho, muito cimento queimado. Ainda vende, mas é algo mais específico. Hoje os cabeleireiros gostavam de usar muito ali nas barbearias. Granilite também lançaram a estampa do Granilite. Granilite já está mais para cá, mais recente. Aí eu vi que teve essa pegada do industrial, depois veio os ripados, né? O pessoal usava muito, ainda usa, né? O ripado, e aí vem com mármore ali, faz uma composição de ripado com mármore, fica muito legal. Agora eu tô vendo que tá saindo bastante o telado, né? Tem uma linha de telado, que é aquele adesivo que imita linho. Né? O tecido, né? Isso, ele instalado parece um tecido. É muito bonito mesmo. O pessoal tá usando muito em apartamento, sala, quarto. Fica muito legal. Então, assim, eu acho que a tendência demanda muito do que o fabricante lança, né? Hoje mesmo, quando a gente tava vindo para cá, eu recebi uma mensagem aqui de um fabricante X já com um adesivo diferente, que não tem no mercado. Né? Um adesivo legal. Falei, já é uma tendência de vender mais. E Jefferson, nós estamos falando de estampa, né? Eu estou pensando aqui, das estampas do mercado, desde que começou até agora, 3D a gente vê muito pouco, né? O ripado foi um exemplo de 3D que foi bem, mas não se vê outras estampas, né? O tridimensional mesmo, sabe? Aquele que você olha e fala, caramba, ali tem... Né? Você vê o amadeirado. O amadeirado você vê, que nem como essa mesa aqui, você vê um adesivo assim. Né? Você vê uma linha grande de amadeirado. O que você vê é texturas diferentes, né? Que dá para você passar e tá no sentido do veio, né? Isso é uma grande pegada também, né? Mas 3D mesmo não se vê muito, né? Porque o conceito de 3D, às vezes o pessoal confunde muito. Quando chega lá na loja, a gente fala 3D. Aí, o 3D é o tradicional, né? A imagem ali em 3 aspectos. E eles confundem com relevo. Existem umas plaquinhas que o pessoal exporta, que ela imita o tijolinho branco, assim, que ela é um alto relevo, né? Ela tem um alto relevo. Aí eles confundem o 3D com aquelas plaquinhas. Então, o adesivo ele não consegue fazer aquele alto relevo, que é muito grosso ali, né? A gramatura é muito maior. Então, não consegue. Agora, o 3D... No ramo do adesivo, é o tijolinho, que ele tem uma imagem 3D, ele instalado, fica bem realista, né? O que fica mais realista é encaixado como 3D, né? O ripado, ele é um adesivo 3D, né? Você consegue ter um... Mas, assim, realmente, é porque para ser 3D precisa ter imagem, né? Então, como eles... Para ter imagem, já entra um pouquinho naquela área de ser um pouco mais específico para cliente, então não tem tanta demanda de um adesivo 3D. No 3D eu vejo poucos. Eu diria também, não sei se o porquê, mas é encaixe, né? Também, esse encaixe aí também
Né? Lembra a grande dificuldade dos tijolinhos, né? Fazer encaixe, né? Quando a gente trabalhava ali na Isso. de instalação no começo, né? Que esses adesivos que eles têm imagem, eles precisam casar para a imagem ter uma sequência, né? Você não pode colocar um aqui, senão o outro fica embaixo e fica feio. Então você precisa casar. Aí tem o que a gente chama de casamento. Eu até brinco lá, os instaladores brincam, falam assim, ó, se eles tivessem trocado a palavra casamento por qualquer outra coisa, ele dava certinho. Aí quando colocou casamento, o negócio certo, nunca dá certo. Nunca casa direitinho ali. Né? Mas uma brincadeira à parte. A junção, assim, né? A junção. Aí os caras casamento, aí dá briga, não casa direitinho, sempre dá um BOzinho. Então esses que tem imagem tem casamento, né? Aí é um pouquinho mais complexo para instalar, um pouquinho mais difícil. E falando de instalação... quais são as instalações mais difíceis de fazer? Eu sei que você tem alguns exemplos aqui, ou uma tendência, né, de instalação. Mas antes disso, assim, você do teu público, quanto é que faz, ele compra e ele mesmo aplica o tal do faça você mesmo, e o quanto é que acaba... demandando um profissional. Demandando, comprando um serviço de instalação da tua empresa. E qual que é o ponto, assim? Esse aqui dá pra gente fazer eu mesmo, sendo um leigo. Isso aqui já não dá porque já tem uma certa complexidade ali. Entendi. Eu acho que vai muito da maneira que a revenda tá anunciando o seu material, né? A gente que faz anúncios... E aí a gente já foca esse anúncio meio que já para o cliente final ali, para a dona de casa. Né? Então quando ela vem na minha loja, ela já vem com essa ideia, ela mesma tentar instalar. Né? Aí ali a gente conversando, né? Fazendo uma anamnese ali com ela, a gente percebe que o que ela quer, fala, isso daqui você não vai conseguir fazer, é um trabalho mais complexo. Agora tem outras revendas que vendem material decorativo, que eles vendem mais para o instalador, e aí eles vão vender mais para quem realmente já vai instalar. Na minha revenda, eu tiro ali meio a meio. 50% o próprio consumidor final instala. E quando é algo mais complexo, aí a gente acaba oferecendo serviço de instalação. E qual que é o limite, assim? Quando você fala assim, não, isso aqui realmente tem que ser um instalador e isso aqui dá para você fazer. Se você pegar uma superfície lisa, né? Lisa, sem obstáculo, ela é fácil de instalar. O cliente chega e fala, eu quero instalar só no tampo da minha mesa, ou numa portinha do armário, numa gavetinha. Eu falo, a senhora consegue instalar, é bem tranquilo, né? A senhora compra uma espátulazinha. Aí ela fala, mas não precisa do soprador, secador de cabelo? Ela fala assim, não, nesse caso aí você não vai utilizar, né? Só se você precisasse moldar o adesivo, alguma coisa mais complexa, né? Aí você não conseguiria, mas assim você consegue. Quando é uma superfície, né, reta, plana, assim. Isso, plana, lisa, aí o cliente acaba conseguindo instalar. Deixa eu te dar um exemplo que parece ser fácil, mas eu acho que não é. Deixa eu ver sua resposta. Uma porta, vamos envelopar uma porta. Eu consigo? Eu, dona de casa, consigo? Uma porta de passagem? Isso. Você fala? Vai depender muito da porta e da pessoa, né? Mas assim, existem portas que têm um acabamento mais complexo, e aí vai ser bem mais difícil. Mas se você pegar uma porta lisa ali de banheiro, que é uma porta menor, que é de 70 centímetros ali mais ou menos, por 2,10, provavelmente ela consegue. É aquilo que a gente falou no começo. Talvez o acabamento dela não vai ser o mesmo profissional, mas o adesivo vai estar lá instalado. Ela vai ver o produto que ela comprou instalado, né? E como ela é um pouquinho mais leiga no assunto, talvez para ela seja ótimo. Mas a porta já começa a ficar um pouco mais complexa se você pensa, por exemplo, na maçaneta, né? Também. Como é que você vai fazer, né? Então, vai instalar e aí o que você vai fazer com a maçaneta? Você tira... Esse cliente final, quem é um instalador, ele tira a maçaneta, a gente desmonta, a gente tira todos os obstáculos da frente, né? Para o adesivo ter o mínimo de emenda possível, né? E ficar um serviço bem feito. Alguns até retiram a porta, outros conseguem fazer com a porta no local. Esse cliente final, quando chega nesse obstáculo da maçaneta, muitas vezes eles cortam o adesivo ali, aí fica uma emendinha ali e eles colocam, para eles está ótimo, né? Agora tem cliente que vai lá, desmonta, tem cliente que é melhor que instalador. Tem umas mulheres que vão lá, as donas de casa, que eu falo assim, ó, você não quer trabalhar pra gente aqui de instalação, não? Porque elas levam foto, não, eles gostam muito. A gente cria até um vínculo com as clientes, quando você trabalha com esse tipo de cliente. Ela vai lá, sempre eu falo assim pros clientes, é a primeira vez que você tá vindo na loja? Ela fala, você nunca usou adesivo? Não. Eu falei, se prepara, porque esse negócio é viciante. Você faz uma vez, você vai ver o resultado, você vai voltar aqui para comprar de novo. E é dito e feito, elas voltam. Porque faz uma vez, a expectativa é suprida, elas ficam, nossa, ficou melhor do que eu imaginava. E ela volta e compra de novo. Então ela acaba pegando uma prática ali e quando vai ver ela é quase uma instaladora.
né? E eles vêm, mostram foto, falam, ó, aquele armário, ó, aquela dica que você me deu, olha que legal. Então é bem legal mesmo. E isso realmente, se você for pensar, é um nicho novo, né? Assim, para Muito. o nosso mercado. Porque até então nosso mercado atendia ou arquiteto, ou varejo, né? Enfim. Ou antes envelopamento de carro, porque teve a moda também, né? Uma moda muito forte de envelopamento. Mas dona de casa era uma coisa que a gente nunca pensava que ela podia ser, né? O decorativo uma ele começa no mercado no corporativo, né? No corporativo, com os amadeirados, Uhum. né? Com os amadeirados, né? Então, lá no Japão, né? Faz parede de hotel, faz recepção de hotel, faz todos os quartos, faz as portas, ele começa aí. Então, realmente esse uso mais picado, né? Ou mais direto do B2C com o consumidor é novo mesmo, né? E dentro desses projetos mais complexos, tem oportunidades até de envolver arquitetos, né, Jefferson? Também. Né? Não é só ter um instalador, né? Tipo, eu, Edu, tô indo lá, eu quero fazer a porta, todas as portas do meu apartamento, quero fazer os armários. Opa, aí já não dá, Edu, você tem que entrar com um profissional. Mas às vezes até um arquiteto, né? Para falar, meu, cara, qual que é o tom, qual que é a pegada que você quer, né? Isso, como eu falei, a gente tem já parcerias com alguns arquitetos, né? Porque eles já conheceram o material, viu que funciona, viu que é bom. O que é importante é que funcione, né? Para depois não ter um retorno para eles ali, o que você me vendeu não ficou legal. Então esses que a gente tem, eles já fizeram esse teste e já foi aprovado. Eles viram que o material é bom, que essa ideia do envelopamento realmente funciona, né? Então a gente faz parceria com eles. E quando eles vão pegar algum cliente novo, algum trabalho novo, eles já oferecem isso, né? Eles já têm um catálogo. Toda vez que o fornecedor dá um catálogo novo, a gente dá para o arquiteto e quando ele vai vender o trabalho dele, ele já leva esse catálogo e, de repente, ele, dependendo do projeto, ele olha e fala, pô, aqui já dá para a gente resolver com adesivo. Vocês vão, essa parede aqui vai dar muito trabalho, eu preciso entregar a obra tal dia, se a gente for quebrar, pintar, passar massa corrida, não vai dar tempo. Meu Deus do céu, o que eu faço? Pô, existe uma coisa que chama adesivo decorativo, que resolve isso rápido e prático. Então você está vendo que cada vez mais arquiteto está colocando vinil adesivo nos projetos. Cada vez mais. Aqueles que conheceram o material, fizeram um teste, instalaram, esses eles já recomendam. Dificilmente a gente teve algum problema com o arquiteto, né? Eles encaram o adesivo como uma solução de vários problemas na obra deles. Às vezes tem um ar-condicionado. Pô, o que a gente vai fazer? Esse trambolho aqui não combina com a sala, não combina com nada. O que a gente vai fazer? Envelopa. Às vezes a parede é amadeirada, a gente coloca o ar-condicionado amadeirado também, dá uma camuflada. Fica ótimo. No podcast, 2 podcasts atrás, a gente falou disso. Envelopamento em tubulação, cara. Acho que um projeto do pessoal da Altac, né? Alguma coisa assim eles fizeram, justamente. né? Isso. Como eu falei, não Então, tem limite para adesivo. Enfim, é uma coisa que a gente nunca pensou e tá ali, né? Pode virar um item de decoração, inclusive, né? Porque assim, as pessoas lá fora, como eu falei, eles veem o revestimento adesivo como adesivo ainda. Lá na empresa, o nome da empresa hoje é Decor Revestimentos Adesivo. A gente já encara ele como um revestimento. Então aí você já quebra uma barreira. Não é um adesivinho qualquer, não. É um revestimento adesivo. Então quando você já vai quebrando essa barreira, as pessoas vão conhecendo, vão falar, dá para usar isso, naquilo. O pessoal usa dentro do box do banheiro, na parte que toma banho ali, e funciona. Veda as pontinhas com silicone. Que medo, Jefferson. E funciona. No começo eu tinha medo também. No começo, quando o pessoal, assim que começou a instalar e assim, como a gente presta serviço e vende material, eu fico preocupado com pós-venda também. Sim. Pô, você me vendeu um adesivo, você falou que podia colocar aqui no banheiro. Aí volta lá na loja. Então, a gente tem essa preocupação com o cliente, né? Com pós-venda. Até tanto com a loja quanto com a marca mesmo do adesivo. E falando em pós-venda, o que aparece mais para vocês lá em pós-venda, assim, de problema? A maioria é má instalação, né? Às vezes usa um adesivo que não é próprio para aquele local, um adesivo para a área interna e o pessoal usa para a área externa, entendeu? Mas aí a gente sempre conversa, explica, fala, esse adesivo... Acho que mês passado também teve um caso, o cliente comprou o adesivo e instalou ali na sacada dele, né? Colocou no chão. Falou, o rapaz falou que servia para chão, colocou no chão, mas ele não se informou ali direito. E aí a sacada dele pegava muito sol e chuva. Então meio que molhou muito ali, né? E com o tempo começou a descolar. E a gente explicou, não é para chão, mas precisa ter um
vedar, você precisava ter limpado a superfície antes de colocar. Não é só chegar, jogou o adesivo e tá pronto. Mas aí foi ele que instalou? Ou Foi ele que instalou. Ah. Ele que instalou. Porque começa a ser complexo, né? Ele que instalou. E o número de intempéries e variáveis lá atacando o vinil é muito maior tem também, tudo. né? Por isso que o profissional, nesse caso, ele já sabe preparar a superfície ali, já vai vedar as pontinhas. Porque eu falo pro cliente assim, o adesivo ele é resistente à água. Você pode molhar ele, não tem problema nenhum. O que não pode é, uma vez instalado, ele infiltrar água por trás dele. Porque vai ter contato com a cola e ele vai vir descolar com o tempo. Entendeu? Agora você vedando, fazendo todas as precauções, você não tem problema nenhum com o adesivo. Você usa ele aí um bom tempo. E tem muita reclamação de levantamento do vinil porque ele esticou? A dona de casa fazendo? Porque eu tenho a impressão da dona de casa querendo fazer alguma parte, aí não deu, ela dá uma esticadinha e ficou bom. Só que a gente sabe que não vai. Pode acontecer, mas aquilo lá, a gente dá aquela filtrada, né? Quando o cliente fala, o que você vai fazer com o adesivo? Vou colocar numa mesa. A gente sabe que ali ela não vai esticar muito. Vou fazer uma geladeira. Aí uma geladeira já é um pouco mais complexa, talvez, dependendo da geladeira, ela precisa fazer uma curva ali e esticar o adesivo. A gente fala, a geladeira é um pouquinho mais complexa. Pode ser que você consiga instalar, mas o ideal seria um profissional, né? Para fazer essas curvas, te dar uma garantia do produto, da mão de obra. Mas pode acontecer, né? Quando eles arriscam um pouco mais, aí pode ser que aconteça. E o custo da instalação, quanto que ele é proporcionalmente ao valor do adesivo, né? Do revestimento? Essa é uma polêmica muito grande aí no mercado de instalação aí decorativo, né? Porque não é uma coisa... projetos, né? Então. E não é uma coisa assim, tabelado, né? Não é assim. Eu dou um exemplo. Tem trabalhos que são grandes, você vai usar muito material e você consegue executar ele no pequeno prazo. E tem trabalhos que é menores, você vai usar pouco material, mas te leva um tempo terrível ali. Um exemplo, chega de tudo para a gente envelopar. Um exemplo, o pessoal chega lá com... Eu já fiz um envelopamento, um exemplo, uma máquina de pão. Pô, dá para envelopar? E você olha assim e tal. Até dá, mas dá um trabalho, porque tem... adesivo para cá, ondulação para lá, tal. Você passa o dia inteirinho ali com soprador e puxa para cá, tal, e você gastou 2 metros de adesivo. Então, o valor agregado para você cobrar ali tem que ser um valor considerável que você passou o dia todo. Aí, às vezes, você vai fazer uma geladeira ou uma parede, você faz em 2, 3 horas, usou bem mais adesivo e consegue cobrar menos. Então, a gente tenta explicar isso para o cliente. Não é a quantidade de adesivo, não, é a complexidade da instalação. Isso mesmo. Né? Eu dou um exemplo muito E aí a questão também do preço, né? Às vezes, assim, a gente vê que o cliente gastou, um exemplo, R$1.000 de adesivo. Gastei R$1.000 só para colocar nessa parede aqui, não vão cobrar muito. Mas a mão de obra, ela é, comparado com o adesivo, ela é cara. Né? Dificilmente, o que eu falo para o cliente, se você gastou X... no mínimo ali o dobro do que você gastou, né? Se você gastou R$1.000, você vai gastar aí mais uns 1.000 e pouco de instalação. Isso, é mais ou menos isso. Se tiver uma superfície já preparada para receber, isso, senão, né? Isso, Antes a gente analisa toda a superfície para poder passar o orçamento. Eu sempre falo para o cliente, não é por metro quadrado? Eles perguntam, falam, não, você precisa mandar as informações, né? Para a gente poder analisar, porque é cobrado por projeto, para ficar um preço justo para cada cliente, né? A gente sempre... E aí, pegando a informação que você falou antes, né? Quais são os problemas recorrentes, né? Que é instalação. Então, se você não tiver uma boa instalação, você vai ter problemas. Então, por isso que a mão de obra acaba realmente sendo um peso no projeto, né? Você comentou também, você deu o exemplo lá da geladeira, né? Que pode ser mais fácil. Mas esses dias eu estava... Do nada, assim, eu parei numa padaria e aí um cara tava adesivando uma geladeira. Você acha que eu não vou parar para ver? Eu vou olhar. Eu vou olhar. Aí tinha 2 lá, aplicando em 2 geladeiras. Assim, questão de segundos ele terminou. E o outro, até onde eu tava, ele não tinha nem acabado de fazer o preparo da superfície. Então, tudo. O outro foi rápido, por quê? Porque a geladeira era nova. Né? Tem tudo isso. E o outro estava ainda fazendo o preparo da superfície. Ele estava lixando a ferrugem que tinha lá, um pouquinho de tinta que estava saindo. É bem complexo. Pode acontecer assim, de você pegar um cliente que tem uma geladeira modelo X e o outro cliente a mesma geladeira de modelo X. E aí passar o orçamento. O mesmo material, a mesma geladeira, talvez a mesma distância. E aí você fala, para esse daqui vai ficar
tal valor. E para esse aqui fica um valor um pouco mais. Pô, mas é a mesma geladeira, o mesmo material. Mas aí depois de uma análise, você olha, pô, essa geladeira tem alguns pontos de ferrugem. Eu vou precisar tirar esses pontos de ferrugem. Vou precisar dar uma lixada, passar uma massinha ali. Então tem tudo isso. Para o cliente final, ele não tem essa noção. Ele olha e fala, pô, minha geladeira é uma geladeira igual a dele, não muda nada. Mas para quem é profissional e sabe, precisa ter esse preparo antes, né? É esse exemplo que você deu. Talvez a outra geladeira estava bem mais fácil, ele só deu uma limpada ali, já conseguiu instalar. O outro teve que preparar a superfície para depois... né? Então, é de novo a complexidade, né? Isso mesmo. O preço varia de acordo com a complexidade. É. Aí o cliente final tem que ser informado disso e depois ele faz ali o que é o custo-benefício para ele. Porque às vezes, para ele assim, tem um custo menor, mesmo que o acabamento fique meio porco, vamos dizer assim, mas ele leva numa boa, né? Mas, tá querendo economizar, ele vai. Eu acho que Então, isso deve É ser... bom que ele seja consciente da decisão. Isso, a gente sempre procura deixar o cliente consciente. Como a gente vende o material e também presta o serviço, a gente não quer dar aquela impressão para ele que está tentando empurrar o serviço de qualquer jeito. Falar, você não consegue, não vai dar certo. Não, a gente explica e a decisão quem toma é ele, né? Mas eu acho que você já deve estar cansado de ouvir, mas a geladeira da minha vizinha, ela pagou tanto. E aqui você não tem isso, né? Mas você vai ver como que era a geladeira da vizinha. Tem muito disso. Né? Cada história, para quem faz instalação e atende cliente, a gente tem bastante histórias aí, né? Mas é um ramo muito legal. Essa parte de instalação aí é muito legal também. É muito prazeroso, né? Quando o cliente ele vê o adesivo ali no rolo, ele não tem noção. Que vê um rolo ali, vê a imagem. E depois do trabalho aplicado, né? Hoje, se a gente entrar ali no Google da nossa empresa, é só elogios ali. O pessoal, pô, superou minhas expectativas, né? Não achei que fosse ficar tão bom. Valeu cada centavo que eu paguei. É porque fica muito bom. O trabalho sendo instalado direitinho fica ótimo, fica muito legal, né? A gente presta um trabalho legal para o cliente, dá uma garantia, é importante você dar uma garantia. A gente dá uma garantia de 1 ano de instalação. Para você dar uma garantia de 1 ano de instalação, você tem que garantir o seu trabalho ali. Tem que gostar, porque afinal de contas é a casa dele, né? Ele vai ficar ali o dia inteiro, às vezes, né? Ou todo dia ele vai ver aquele... Quando o trabalho é bem feito e supera as expectativas, eles pagam sem dor de cabeça nenhuma, Eu diria que a instalação dentro da casa do teu cliente é um dos trabalhos mais complexos em termos de acabamento, né? Porque eu trabalhei num outro mercado de investimento de piscina e tal, e, cara, a dona de casa, nada contra a dona de casa, mas ela tá lá, né? Ela tá todo dia, ela tá olhando o teu trabalho todo dia em detalhes, né? É como eu olho aqui nessa parede aqui. Eu olho, puxa, ali não tá, o encaixe não tá certo. Né? Eu tô ali. Agora, se é um corporativo, cara, entrei, trabalhei, nem me toquei nisso, né? Então, o seu cliente, dona de casa, é exigente. É exigente. Né? É exigente não porque ele quer, porque é o convívio, né, com exato, aquilo. Exato. É o convívio diário com aquele material ali. A gente, quando começou no mercado, essa parte de instalação, a gente percebeu isso, né? E viu assim, se a gente quiser trabalhar com adesivo decorativo, instalação, a gente tem que ser diferenciado. Não dá mais para atender o cliente igual você atendia o cliente da comunicação visual. Né? Aquele qual você atendia ali no balcão, ele já sabia o que ele queria comprar, quero tantos metros do adesivo, tal. E você entregava nele, não. O cliente para decoração é um cliente diferenciado, ele precisa de uma atenção, ele precisa que você dê um respaldo maior, você explique o adesivo, onde ele pode, onde ele não pode. E quando a gente vai falar de instalação, quando você falou que precisa de um capricho mais, esse capricho, nós da Decor já entende que começa antes de chegar na casa do cliente. Você já precisa ali estar com o uniforme, né, adequado. Algumas casas a gente usa o Propé para poder entrar na casa do cliente. Porque casa é igual carro para homem, né? Casa para mulher é a mesma coisa. A casa é a casa. É o melhor lugar do mundo para ela tem que ser a nossa casa. Então, o máximo que o cliente perceber que você tem um carinho com a casa dele, um cuidado, não só com a instalação, mas na hora de entrar na casa dele, de colher o lixo ali, deixar tudo bonitinho, isso é um diferencial, né? E a gente sendo como empresa, a gente passa isso para o cliente, até dar uma garantia para ele. Existem muitos instaladores que são autônomos, né? Nada contra. Eu até indico eles a abrir um CNPJ para poder prestar um serviço melhor, dar uma garantia. Se o cliente pedir uma nota fiscal, você dá. Porque o cliente,
quando você abre a porta da sua casa, você precisa saber quem está entrando na sua casa, né? Ele tem essa preocupação. Pô, vou vir ali no Facebook e vou abrir a porta da minha casa e falar, fica aí que eu tô indo trabalhar. Sim. Às vezes tá um filho, né? Tem que ter a segurança Tem que ter também, segurança. Então, você precisa passar essa segurança para o cliente. Falar, eu sou uma empresa, né? Tem funcionários, né? Tem garantia. O cara fica bem mais seguro, né? Porque ocorre de tudo. Já a gente faz envelopamento, abre armário, encontra dinheiro dentro. Já ocorreu de tudo. Então, você precisa passar essa segurança para o cliente. Então, esse decorativo, ele tem que ter esse mais feeling, essa preocupação. Ser mais profissional, né? Isso, ser mais profissional. Entendeu? Então, a gente procura fazer isso. Isso um é bom para o mundo mercado, é completamente bom para todo diferente da comunicação visual, porque na comunicação visual você lida com mercado, empresa, campanha, né? Então também aquela campanha que dura lá uma semana, às vezes duas, um mês, aí já tá tirando, já tá colocando outra. Então, assim, é outro contexto mesmo, né? O que a gente puder agregar para passar essa confiança pro cliente, a gente faz um checklist ali quando acaba, a gente, até para evitar retorno de instalação, quando acaba o instalador já chama o cliente, né, que tem alguém para poder entregar a obra, e ali a gente tem uma fichinha, isso, fala, dá uma olhadinha em tudo que foi feito, né, e aí você dá uma assinatura aqui, coloca o seu nome e vê se está de acordo. É bom que evita até futuros retornos, porque fala, de repente o cliente não olha e fala, não, ficou bom. E aí vai embora, dei uma olhadinha aqui agora, tal coisa precisa melhorar. E teria que voltar lá. E a gente vendo que estava acontecendo isso, falou, não, já vai fazer na hora com o cliente. Porque o instalador tá lá. Se ele apontou e falou assim, aqui não ficou legal. Você já arruma na hora. E uma vez que ele assinou ali, ele tá ciente que ele olhou tudo e, né, e tá legal. Então a gente vai sempre procurando melhorar. A vistoria, né? Toda a vistoria final, isso né? mesmo. Melhorar a instalação. Imagina você aplicando ali nesse projeto teu, aí você suja a poltrona, aqui, né? a poltrona da dona de casa. Olhando essa imagem, você já vê que a pessoa é zelosa pela casa, né? Uma casa bonita, né? Você já vê, já que não dá para você entrar lá de qualquer jeito. Então e você aqui precisa... você aplicou... Isso foi um trabalho que vocês fizeram, né? Isso foi um trabalho com parceria com um arquiteto, né? A gente fez algumas partes amadeiradas, a gente fez essa parte do armário, essa coluna, aqui, isso. E o interessante também, aqui. A gente fez o teto. Tá vendo essa parte do armário aqui também, aqui embaixo. Isso. Esse amarelo... A mesa não. A mesa não. Essa parte com a tonalidade parecida, é tudo adesivo. Essa aqui toda, isso. E a gente fez o teto também, ó. Esse pedaço do teto ali. Coisas que o adesivo alcança, que outros revestimentos não alcançaria. Um exemplo, para colocar uma placa aí de MDF, uma madeira num teto de gesso, já é inviável, né? Esse pesado. Era gesso? Tudo de gesso. Aí é uma sanca, né? Eles abrem uma sanca, colocam a iluminação e por dentro a gente acaba instalando. É uma coluna, né? E por dentro tem uma Mas digamos, uma se você quisesse aplicar aqui nessa coluna, dava para aplicar? Ó, essa coluna aí, olhando, ela já precisaria ter um preparo. Você vê que ela tem como se fossem uns tijolinhos, né? Ó. Aí precisaria pedir para o cliente primeiro fazer esse trabalho de amaciar, passar uma massa corrida, deixar ele bem lisinho, passar uma mão de seladora. Ver se também pode, né? Porque às vezes, por ser estrutura... mas só de passar a massa corrida não mexeria na estrutura, né? E aí depois de preparado a gente conseguiria sim colocar adesivo. Por exemplo, aqui também dá para colocar um adesivo na vitrine ali, no vidro, por exemplo. Vitrine não, no vidro ali, né? Daria sim. No piso aqui também, no adesivo. No tampo da mesa aqui, né? Qualquer lugar que você olhar aí, dá para colocar adesivo. No bebedouro ali, dá para colocar. Até aqui o ar-condicionado. Na visão do arquiteto, ele odeia, né? Quando a gente fala, põe tudo, né? Mas às vezes é um adesivo que casa, né? Combina o projeto, precisa ver o projeto. Às vezes o arquiteto pega um caso desse aqui, o cliente comprou esse apartamento, pô, mas eu não gostei dessa coluna. Essa coluna tá acabando com a minha sala, tá ficando feio demais, como que eu vou fazer? E ele cobra o arquiteto fala, eu não posso tirar isso daí, é uma estrutura. O que dá para fazer? De repente ele coloca um marmorizado, coloca um amadeirado. Então o adesivo ele proporciona muita coisa legal. Jefferson, falando um pouquinho dessa instalação no teto, que eu vejo que se não é uma tendência, é uma realidade. Né? Estão se utilizando muito. Bom, em teto não dá para você fazer... O leigo pegar e fazer, né? Não, aí já é mais complexo. Aí precisa de um profissional. Isso, precisa montar um andaime ali, colocar uma escada maior. Né? E o fato de ser no teto, então a instalação é bem mais complicada. Aí quando o cliente for lá na loja, fala, não, isso aqui não dá para você, precisa da mão de obra. Nesse caso ali, o ar-condicionado estava instalado quando vocês adesivaram? Sim. O adesivo, quando o cliente vai, às vezes na loja comprar o adesivo, às vezes ele nem comprou o apartamento, já está procurando um adesivo.
né? Às vezes o apartamento está em reforma. Assim, eu falo para ele, ó, o adesivo é a cereja do bolo, né? Tem que já tá tudo pronto já. Só você não morando lá é o único requisito, mas tudo prontinho a gente já vai e coloca. Ó, já tem que estar pintado, já com os móveis no lugar, tudo certinho. Quando tiver tudo certinho, tudo limpinho, aí você chama a nossa empresa, a gente vai lá e coloca. Porque não dá para você colocar o adesivo com um pintor, com um marceneiro, né, na obra. Não é aquele serviço bruto de obra que tá todo mundo junto. Um cortando mármore e outro colocando piso. Não dá. É o último. Depois de tudo, a gente vai lá. Por isso que a vantagem de uma obra limpa, rápida e prática, a gente consegue fazer sem É problema como nenhum. se fosse o acabamento mesmo, assim, da Acabamento, obra o acabamento do acabamento. Mas você fala que, por exemplo, nesse projeto, se não tivesse que a mesa tá abaixo da sanca, né? Não tá na sanca, né? Nesse projeto aí, se o cliente já mora aí, a gente vai explicar. A gente vai precisar um pouquinho mais de espaço, a gente vai precisar afastar um pouquinho essa mesa para lá, a gente vai cobrir o seu chão aqui, né, com plástico para não arranhar, né, colocar uma escada e aí a gente consegue fazer essa instalação. Um trabalho desse daí, 2 profissionais nessa casa faz em um dia. Um dia. Todo que você fez. Esses armários e a teto. coluna fazem um dia. 2 profissionais fazem um dia. Uhum. Olha só que legal, né? Bom, Muito bom. Tá vendo passa por uma- a magia do vinil adesivo? Eu sou decorativo, apaixonado por né? adesivo. a gente tem um outro... Um armário, né? Esse é um armário, ele foi completamente... Completamente. Que cor que era? Se eu não me engano, esse armário, ele era um marfim, alguma coisa assim, um Nossa. amadeirado mais antigo, né? E aí... Você vê que aqui no chão, né, você colocou toda a proteção ali Isso. para trabalhar, né? Tá vendo? Tá tudo coberto. Acho que esse Coberto. piso aí era um piso que acho que já devia ter encerado, tá? Mas, né? Então tem que tomar todo cuidado. Mas olha os argumentos, né? Imagina que é o meu armário. Eu quero de marfim ir para esse cinza. Transformou completamente, Né? É um grafite, Se fosse para pintar, não daria nem para pintar aí dentro. Teria que desmontar o armário para pintar numa empresa, depois voltar e montar. Né? Para E tirar vocês esse armário fizeram- de dentro de um apartamento. Não é? Se fosse para pintar no local, o cheiro, né? Uhum. Que ocasiona um adesivo, não. Agora, esse trabalho é aquilo que a gente estava falando. Lembra que eu falei, essa outra imagem, eu falei que 2 profissionais fariam em um dia? Talvez esse armário aí demore 2 ou 3 dias. É aquilo que eu falei, Porque não ele tem é muito canto, né? Muito detalhe, né? recorte. Um exemplo. Se você for olhar essas prateleiras aqui, você tem que colocar adesivo em cima, adesivo embaixo, adesivo na lateral, adesivo na outra lateral. Então é um trabalho bem minucioso mesmo. Então é bem complexo. Se não for um bom profissional, quanta Fica. chance de dar problema, né? Uma Nossa, pessoa porque que tem muito. não é profissional, até alguns profissionais aí para fazer esse trabalho já é difícil. Porque você não consegue fazer ele inteiro, você precisa fazer algumas emendas, né? Como tem muito nicho, então precisa ser bem feitinho esses cantinhos aqui, ó. Precisa ser tudo sobreposto, bonitinho, né? Porque senão fica rebarba, fica um pedaço ali Rebarba, branco, né? Fica feio. Entendeu? Mas é um trabalho bem complexo, mas o resultado final é legal. Esse cliente ele já optou por já tirar os puxadores e deixar sem, né? Mas, E você vê, né? Falando em precificação, né? Aí, com certeza, um percentual bem alto foi de mão de obra de instalação e não de vinil adesivo. Isso. Por Acho causa que da aí, nesse caso, complexidade. foi mais a instalação do que o vinil. Né? com certeza. Aí o que ele gastou de adesivo, ele deve ter gastado umas 3, 4 vezes mais de mão de obra, né? Mas um armário desse, se você for fazer um planejado desse daí, quanto que não gasta? Ó, na minha casa, a gente montou a casa nova e tava orçando o armário, né? O planejado da cozinha. E um exemplo, o planejado que minha esposa queria era preto. O planejado para a cozinha, ele saía em torno de 30, 35 mil reais. E esse mesmo planejado, se eu comprasse ele branco, ele saía 15 mil reais. Ou seja, 20 mil reais de 20 diferença. a 15 mil reais de diferença. Eu fui lá, comprei branco, gastei mais X de adesivo, eu mesmo fui lá, instalei, tá lá bonitinho, preto, do jeito que ela queria, e tive uma economia aí de quase 10 mil reais aí. Entendeu? E quando ela enjoar, eu vou lá, tiro e coloco outro. Então tem gente que compra móveis, geladeira, já coisas novas. O adesivo não é só para coisas velhas que você precisa dar uma repaginada e nada. Coisas novas para você também dar um outro aspecto ou até mesmo proteger. Tem pessoas que compram geladeiras, né? E compram um adesivo transparente que é para poder cobrir a geladeira e ter uma vida útil dela bem maior. É o né? caso do PPF, esse aí, né? Isso, transparente, né? O PPF.
que a gente Esse usa. PPF para mim É, vai ser é o transparente, né? A gente é o transparente. Usa ele para poder proteger aquelas geladeiras inox que embaixo a maioria das geladeiras inox embaixo elas começam a inoxidar ali, enferrujar muito fácil, que a dona de casa passa um pano, joga uma água. Então com um adesivo protege aquilo ali, ó, e a vida toda. É muito legal, dá para fazer muita coisa. Tem mais algum? Esse armário aqui, eu acho que a gente tem mais uma aqui, né? Enquanto ele muda ali, tendência, Jefferson, da decoração, você disse que são os que imitam tecido, os a gente linhos. tá vendo que tá tendo uma procura muito grande desses que imita tecido, linho, né? Esses telados. Esse aqui também é um madeira, né? Isso é uma madeirado. Isso aí é num Só que hall, aí já né? De um não- elevador, né? A pessoa conseguiu reformar aí esse ambiente. Tá vendo? Aqui é os amadeirados. Né? Bem rápido e prático. Ó. Fica um acabamento muito bonito. Aqui, se o cliente quisesse optar por instalar também as portas, nas portas do elevador, também poderia, não tem problema nenhum. A gente faz bastante. Pega o prédio inteiro, faz todas as em portas de shopping elevador. usa bastante, né? Assim, E já o elevador na como comunicação pra fazer, visual, comunicação isso, visual, tá? isso. Quer dizer, se pode ser em shopping, também dá pra Pode, o pessoal fazer usa. isso em... Isso aí foi comercial ou residencial? Isso é residencial. Residencial. Se eu não me engano, é residencial. Aqueles apartamentos que é um por andar, né? Uhum. Bem Bom. legal. E o Jefferson, falando só um pouquinho dessa aplicação, geralmente a gente tem problema de ancoragem, né? Da tinta, a tinta está descascando. Aí tem que pintar de novo ou o que vocês fazem? Quando a gente vai vender o adesivo, até mesmo fazer a instalação, a gente já explica isso para o cliente. Fala assim, ó, o cliente fala, quando eu tirar, a parede vai estar intacta, vai estar do mesmo jeito? A gente já explica, depende muito. Né? Depende muito da superfície, da tinta que foi colocada, né? Da qualidade da tinta, porque corre o risco de quando você puxar o adesivo, sai o que a gente chama daquela casquinha de ovo. Né? Parece uma casquinha de ovo, aí vem um pedacinho da tinta grudada no adesivo. Pode ocorrer isso. Então a gente já deixa o cliente ciente. Em caso de parede, pode ocorrer isso. Colocar e talvez quando você tirar, saia essa casquinha de ovo. Tem muitos casos que a gente tira e a parede está lá intacta, não tem problema nenhum. Mas tem casos que pode sair essa casquinha de ovo. Aí já deixa bem ciente disso. E como que estão os adesivos para aplicar em cima de uma massa corrida lixada? Tá tendo boa aderência ou tem que pintar mesmo? Então, em cima de uma massa corrida lixada, você até consegue colocar o adesivo. Só que a probabilidade desse adesivo vir a descolar, dar problema, ela é muito alta. Né? Porque o adesivo ele precisa ter uma aderência. Então, se ele tiver qualquer contato com pó, com sujeira, ele já perde o taque ali do adesivo. Então, a aderência dele diminui. O que a gente indica é que a superfície esteja pintada, lisa, limpa, né? Caso seja esse que você falou de um gesso ali, uma massa corrida, aí o ideal é limpar ela e passar uma mão de seladora. Né? Passar uma mão de seladora, alguma tinta que ela tiver. Isso, para o adesivo ter um contato melhor. E de preferência tinta brilhante, né? Não fosca, porque fosca deixa a superfície regular. Isso, né? o fosco ele deixa a superfície regular e aí tem grande tendência do adesivo vir a descolar. Né? No começo a gente não sabia disso, o pessoal instalava adesivo, ficava perfeito. Daqui a pouco o cliente mandava uma foto, o adesivo soltando. Principalmente nas bordas de cima, né? Parece que ele estava querendo cair, devido à gravidade, né? Ele vai Exato. puxando, aí vai soltando. E aí a gente descobriu, junto com o fabricante e tal, que o fosco não é o ideal. Não, nem o acetinado não é o ideal. Não. Eu já vi projetos que aconteceu isso, não foi feita uma boa instalação, aí começou a levantar nas bordas e teve que colocar uma moldura de madeira para meio que segurar o adesivo. Aí a gente consegue... Hoje no mercado já existe... Um exemplo, você fez essa parede, o cliente, eu gostei, tudo para tirar fica inviável. Aí a gente procura outras possibilidades de deixar o adesivo. Tem pessoal que usa aquelas fitas dupla face mais fininha, que você consegue colocar no adesivo e na parede, e aí ele gruda. E agora, bem legal, a gente usa bastante, é a cola de contato em spray. Né? Existe a cola de contato em spray. O adesivo, quando ele é decorativo, ele é um adesivo grosso, tem um filme grosso, então ele não marca o que tem por trás. Né? Então você consegue passar a cola tanto na parede e depois no adesivo. E aí, meu amigo, depois que você cola ali com essa cola de contato, esquece, você não vai ter mais problema. Vetador de borda, nunca.
Não entendi. Vetador de borda, aqueles vernizinhos que passa na borda, assim. O pessoal acha que é para segurar, usa para segurar. É, até põe, mas assim, a eficácia igual a cola de contato que a gente está usando, ela funciona muito. Porque às vezes tem cliente de todo tipo, ele sabe que a superfície, a gente já deu um diagnóstico, viu que a superfície não está adequada, mas mesmo assim ele quer instalar. Ah, eu preciso inaugurar esse restaurante, eu preciso, coloca, se cair, eu assino aqui, depois, eu né? dou um jeito depois. Fala, beleza, eu consigo, mas vai ter que passar a cola. Passa a cola de contato, põe. Aí a garantia não tem. Aí ele já assume pega essa a garantia. responsabilidade, tanto do material quanto da mão de obra. Jefferson, o pessoal que quer fazer, se empolgou e quer fazer algum trabalho com você lá. Quais são os seus contatos, empresa, site, enfim, como é que a Legal. gente faz para... Hoje a gente está localizado ali no Ipiranga, né, na rua Silva Bueno, número 1761. São Paulo, né? São Paulo, aqui pertinho. A gente tem a loja física, né? Quem quiser comprar material, tá convidado, pode ir até lá. Quem quiser conhecer o nosso showroom, também tá convidado, pode ir até lá. E pode também contratar nossos trabalhos através do Instagram, né? Que é @tudonadecor.com.br, que é o nosso site. O Instagram é @tudonadecor. Então, vocês estão convidados aí a conhecer um pouquinho mais, ir lá tomar um café, né? Conhecer mais do material, falar com a nossa equipe, será um prazer. E também no e-commerce, né? Vocês estão com Isso, a gente e-commerce. vende no e-commerce também, né? O site é www.tudonadecor.com.br. Você pode comprar, você que está longe, né? Quer conhecer o material, pode comprar pelo site também. Bom, muito bom, Jefferson. Obrigado pela conversa. Passou assim o tempo, a gente Rápido, nem né? viu aqui. 15 minutos? Falamos bastante. Eu acho que eu foi, tava vendo aqui no relógio. foi bem esclarecedor. Que legal, acho um prazer. que assim, deu pra gente expandir bem esse assunto da decoração, né? Do revestimento. E, Edu, quer falar alguma coisa pra gente encerrar, cara? Sim, não. Eu gostaria de só ressaltar, né, que esse podcast ele traz uma outra visão, né, junto com o Jefferson, dentro de a visão de uma revenda, né, do que o público está buscando, né, porque a gente teve outros podcasts falando de material decorativo, instalação, né, mas aqui a gente conseguiu abordar aí a visão aí da dona de casa, né? Eu tô falando sempre da dona de casa, na casa deve estar brava comigo, né? Porque ela é mais exigente, né? Mas é a tendência, né? A tendência desse mercado é consumir mais vinil adesivo através da dona de casa, né? Que ela é exigente, que ela vai buscar mais texturas, ela vai ver na novela um acabamento de um móvel que ela quer ter na casa dela. Isso é bom. Isso é bom. Que aí entra o vinil adesivo. O vinil adesivo vai trazer essa solução. Essa experiência. Não é? E só dando um último toque pro pessoal que gostou do podcast, assistir, interagir, curtir, compartilhar e também curtir a nossa página lá do YouTube, né? E o comentar InfoSign. também, né? Fazer os comentários. Comentar, né? mandar dúvidas que a gente atende essas Isso aí, dúvidas. pessoal, curtir aí, comentar. A gente vai publicar na nossa página lá, colocar um bannerzinho, né, do podcast. O pessoal que é o público da nossa página também está convidado a curtir. E mais uma vez aí eu agradeço aí, né, o Eduardo, ao Luiz, essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais do adesivo. Desejo toda a sorte para vocês aí no podcast, que cresça cada vez mais, né? E é isso aí. E acompanhe, porque só a agenda de janeiro a gente já tem mais 4 podcasts tem marcados. muita coisa aí. boa aí para vir aí, né? E a gente Legal. que agradece você, viu, Jefferson, pelo seu tempo aí e pelas Que suas isso. preciosas informações. Um prazer. Muito bom. Obrigado, Jefferson. Obrigado a vocês. Obrigado. Ok.